Bom, nós falamos antes do intervalo sobre como fazer a prevenção secundária de acordo com a faixa etária, se temos essa história familiar antes dos 35 anos, 35 aos 40, naquela faixa dos 50 aos 59 anos. Então, isso que nós gostaríamos de saber do Dr. Heitor da Palma Lampert. Sempre preocupados, porque nós falamos em fatores de risco, mas o cuidado com os fatores de risco, ele evita 28% da culpabilidade pelo câncer de mama. Então, a prevenção secundária realmente é o grande norte da mastologia. Doutor Heitor. Na verdade, como dissemos no início, né, a nossa grande arma é o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce ele está fundamentado basicamente na mamografia de rastreamento, que é aquele exame que se indica repetir periodicamente por rotina, na tentativa de encontrar sinais precoces da doença, e a seleção básica, ela leva em consideração faixa etária. Obviamente que se levam em consideração os outros fatores de risco, e entre os demais valoriza-se muito hoje a história familiar, né? Mas o parâmetro de seleção inicial é a faixa etária. E é discutível, é controvertido na literatura, no nosso país, nos países desenvolvidos, né? Mas atualmente o consenso que se estabeleceu através da participação do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional do Câncer, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, da Sociedade Brasileira de Mastologia, da Comissão de Mamografia do Colégio Brasileiro, é que a mamografia de rastreamento ela deve ser repetida anualmente na faixa etária que vai dos 40 aos 60 anos. Nas pacientes que têm risco relativo aumentado, eu saliento a história familiar, né, sugestiva de mutação genética, esse rastreamento deve começar um pouco mais cedo. E aí existem controvérsias. Alguns acham que se deve iniciar aos 35, outros acham que se deve iniciar aos 30. Bom, eu, antes de vir para o programa, estava dando uma olhada na campanha do Outubro Rosa, né? E me deparei ali com Curitiba. Geralmente eu vou a Curitiba uma vez por ano, lá tem um serviço de cardiologia muito forte também. E a campanha lá é belíssima do Outubro Rosa, né? Curitiba é uma cidade de vanguarda, né? No trânsito, aquelas modificações que o Jaime Lerner fez há anos atrás, né? E também na área da saúde eles são de vanguarda. E me chamou a atenção que eles têm mamógrafos nas unidades básicas de saúde. Isso não seria uma medida para nós conseguirmos fazer uma melhor prevenção secundária? Não, com certeza. Se nós consideramos a mamografia como o principal parâmetro de rastreamento, né, quanto mais mamografias nós fizermos, mais doenças descobriremos, né? Então, se tu disponibiliza, se tu facilita o acesso, obviamente que isso vai ser eficiente, né? Eu me reporto à história do câncer gástrico no Japão, né? Os meus colegas que fazem gastroenterologia, eles referem que no Japão, em cada esquina, tem alguém com um tubo endoscópico na mão, né? O japonês abre a boca e eles colocam o tubo através da cavidade oral, e com isso eles reduziram drasticamente a mortalidade do câncer gástrico, né? Então, eu acho que facilitando o acesso, né? Porque essa é realmente uma dificuldade que nós temos, né? Como eu disse,
Nós temos 123 mamógrafos atuando pelo SUS no país, né? Fizemos no ano passado 300 mil mamografias, mas estamos muito aquém daquilo que realmente necessitamos, né? Nós sabemos, por exemplo, que as pacientes demoram aí 3, 4, às vezes 5 meses para conseguir agendar uma data para se submeter a uma mamografia, né? Embora existam leis federais, né, facilitando e estimulando as mulheres, dispensando do ponto para que elas possam comparecer no serviço e se submeter à mamografia, mas mesmo assim ainda temos deficiências, né? Um fato que nos chamou a atenção por ser uma pessoa pública, né, da atriz Angelina Jolie, que o ano passado fez uma cirurgia radical de mama, uma mastectomia radical, porque tinha uma história familiar de mutação genética, que o senhor falou que em torno de 10% são por alterações genéticas. Nesses casos de pesquisa genética que foi detectada essa mutação genética, qual a sua opinião sobre realizar mastectomia radical? Esse é um assunto bem controvertido, né? Porque quando nós dizemos mastectomia radical, nós estamos referindo à amputação da mama com a pele e o complexo areolo-papilar. Se nós fizermos uma mastectomia radical, removendo a mama, a pele e o complexo areolo-papilar, nós estaremos eliminando completamente o risco do desenvolvimento de uma neoplasia mamária no futuro. Mas, na verdade, a operação redutora de risco que se preconiza e que se tem feito é a mastectomia subcutânea ou glandolectomia, ou uma mastectomia em que se preserva toda a pele e o complexo areolo-papilar. Por melhor que seja a técnica cirúrgica, por mais habilidoso e experiente que seja o cirurgião, ele não conseguirá retirar todo o tecido mamário, até porque, a nível do complexo areolo-papilar, se ele decorticar radicalmente o complexo areolo-papilar, terá altos índices de necrose, né? Então, é necessário preservar uma pequena lâmina de tecido mamário atrás do complexo areolo-papilar para preservar sua vasculatura. Então, não se elimina totalmente o risco, né? A mastectomia redutora de risco, ela reduz em até 85% o risco de vir a ter o câncer da mama. E foi essa a intervenção, a operação a que se submeteu a Angelina Jolie, né? E a Angelina Jolie, ela tem uma mutação genética já laboratorialmente comprovada, né, que a coloca em risco para a neoplasia da mama e neoplasia de ovário, né? Ela já planejou e vai se submeter a uma salpingoforectomia para prevenir câncer de ovário, né? E ela tinha um risco cumulativo de risco de desenvolver câncer de mama ao longo da sua vida de até 85%. Então, foi uma opção dela, com a concordância dos médicos que a orientam e que a tratam, né? Mas há controvérsias em relação a esses procedimentos, né? Na prevenção, a grande arma que nós temos é o rastreio intensivo, a procura intensiva. Essa é a grande arma que nós temos, né? Porque a quimioprevenção com drogas ainda tem seus problemas, né? Inclusive em relação à droga aprovada, que é o citrato de tamoxifeno, né? Tem problemas, tem efeitos colaterais, tem riscos, né? E relação custo-benefício discutível, ou custo-efetividade discutível. Então, a grande arma que nós temos aqui é o rastreamento intensivo, né? O controle intensivo. Essa é a grande arma. A mastectomia ou as operações redutoras de risco, elas são bem discutíveis. Muito bem. Estamos chegando ao final de mais um programa Conversando com o Cardiologista.
Hoje, com a presença do professor Heitor da Palma Lampert, nosso amigo, ex-professor da Universidade Federal de Santa Maria, que muito nos honra com a sua presença aqui nos recintos do Instituto do Coração de Santa Maria, Hospital de Caridade, Dr. Astrogildo de Azevedo. Nos vemos na próxima semana. Muito obrigado.